Em 1 de João, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. 1 João, no capítulo 2. Glória a Deus. Em 1 de João, no capítulo 2. 1 João. Primeiro João, no versículo 2, diz assim. Glória a Deus. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoando. Nisto conhecemos que estamos nele. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em Romanos 8, ele vai nos falar, aleluia, que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos fortalece, é aquele que nos ajuda nas horas da tribulação. E a palavra de Deus vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Glória a Deus, aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nessa palavra o Senhor vem falar conosco, aleluia, glória a Deus, que nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que quem que vai nos separar deste amor de Jesus Cristo? A tribulação. Muitas das vezes nós passamos prova, nós passamos tribulações, nós passamos doenças. Muitas das vezes nós estamos, aleluia, glória a Deus, num hospital, precisando de Jesus Cristo, clamando. Mas será que se acontecer algo na nossa vida, ou na vida de quem nós amamos muito, será que se algo que nós pedimos tanto para Deus não acontecer, será que isso vai separar nós do amor de Cristo Jesus? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus, Ele deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por amor de nós. E naquela hora ali que Jesus Cristo ia ser crucificado, antes de Jesus ser crucificado, ele estava ali em oração, falando com o Senhor em grande tribulação, e ali ele falava ali: Senhor, se tu queres, passa de mim esse cálice, mas por todavia seja feita a tua e não a minha vontade. Se naquele mesmo momento, se Jesus ali sentiu essa aflição e pediu para que Deus passasse aquele cálice dele, e o Senhor Deus não passou aquele cálice, porque na nossa vida muitas das vezes nós clamamos, nós pedimos uma cura, nós pedimos que o Senhor entre com as providências, e muitas das vezes o Senhor não vai entrar com as providências, porque muitas das vezes aquela é a vontade do Senhor Jesus Cristo. Já passei por dificuldades que eu pensei: meu Deus, o que será agora? O que vai acontecer? Mas ali eu parei e pensei e vi que
Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se for da vontade de Deus, dele recolhendo os nossos entes queridos, ele vai recolher. Muitas das vezes nós clamamos, nós pedimos uma cura, nós pedimos algo assim que venha a ser feita a vontade do Senhor, mas muitas das vezes o Senhor não quer fazer, aleluia, glória a Deus. E hoje eu te pergunto nesta noite, será se aquilo que você orou, aquilo que você clamou, se o Senhor não fizer, você vai se apartar do amor de Cristo Jesus? Você vai esquecer tudo aquilo que o Senhor já fez na tua vida? Algo que você orou tanto, que você pediu, mas o Senhor não fez. Você vai se afastar do amor de Cristo Jesus? É muito forte essa palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque aqui no versículo 8, o versículo 8 inteirinho, ele fala do Espírito Santo de Deus. Quantas das vezes nós estamos orando, nós estamos pedindo. Você já teve uma prova com Deus, que quando você jejua, quando você busca, quando você ora, quando você está clamando ao Senhor, você já viu como que é a presença de Deus na sua vida? Quando você não está orando, quando você não está jejuando, você não sente a presença do Senhor. Mas quando você está em espírito e em verdade, quando você está buscando de todo o seu coração, você sente a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. No domingo passado, eu estava orando e eu estava falando com o Senhor. Muitas e muitas das vezes eu pergunto para o Senhor, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? No que eu sei fazer? E a palavra do Senhor, ela veio falar comigo naquele dia, porque eu estava indagando ao Senhor. Eu falei, Senhor, qual que é o meu dom? O que eu estou fazendo aqui? Por que, Jesus, que eu estou fazendo aqui? E quando eu estava orando ali, eu estava orando e falando com o Senhor. Sabe onde que o Senhor me levou? O Senhor me levou lá. O Senhor me levou lá em Sorocaba. O Senhor me levou lá naquele apartamento que eu morava. O Senhor me levou lá e ao mesmo tempo o Senhor me trouxe aqui. Olha para você ver se não é o Espírito Santo de Deus. Ele me levou lá e ele me trouxe aqui, mostrando para mim que quando ele quer, ele faz. Aleluia. Porque se não fosse da vontade do Senhor Jesus, eu não estaria aqui, em outro país, em outro lugar. Outra hora eu estava lá na minha casa, eu sabia que ali era meu, que eu vivia ali, mas hoje eu estou aqui. E o Senhor me levou lá para me mostrar que quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele quer, Ele faz. Mesmo você não querendo, mesmo você não entendendo. Porque eu nunca me imaginei estar aqui. Mas se eu estou aqui, é porque Deus quis. É porque Deus quis. Muitas vezes a gente sente aflição, a gente se sente triste. Mas o Espírito Santo de Deus, através da palavra dEle, Ele vem nos dizer que Ele que está aqui, Ele que nos olha, Ele que nos guia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Jesus. Porque a palavra do Senhor diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. Aquele que anda segundo o conselho do Senhor, aquele que anda nos mandamentos do Senhor, para esses sim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles, aleluia, glória a Deus, que faz aquilo que o Senhor quer. Aquele, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus, que entrega os seus caminhos ao Senhor,
que entrega tudo ao Senhor, que muitas das vezes quer ir para a direita, mas o Senhor manda ir pela esquerda. Muitas das vezes, glória a Deus, aleluia, Jesus, o Senhor pede, aleluia, glória a Deus, para fazer algo. Muitas das vezes não quer fazer, mas porque teme ao Senhor, porque crê no Senhor, vai e faz segundo a vontade do Senhor. Porque nós temos que matar a nossa carne, glória a Deus, aleluia, Jesus, e viver em espírito. Se fosse pela nossa carne, aleluia, glória a Deus, muitas das vezes nós nem estaríamos aqui, aleluia, glória a Deus. Mas nós cremos que aquele que vive e reina, aquele que morreu por nós, pelos nossos pecados, glória a Deus, que está à direita do Senhor, nós cremos que Ele intercede por nós. É por isso que todas as vezes nós dobramos o nosso joelho, nós clamamos, nós pedimos, porque nós sabemos, aleluia, glória a Deus, que aquele que morreu na cruz do Calvário está intercedendo por nós, porque Ele é o nosso advogado fiel. Oh, aleluia, glória a Deus. Se você, aleluia, glória a Deus, passa por alguma dificuldade, entrega nas mãos do Senhor, entrega nas mãos do Senhor, porque tudo Ele fará. Se você, aleluia, glória a Deus, muitas das vezes o inimigo vem tentando, aleluia, te acusar. Não, ele não pode te acusar, não, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor Jesus é o nosso advogado fiel, aleluia. Muitas das vezes o inimigo quer colocar, glória a Deus, seta na nossa cabeça, aleluia, glória a Deus, que nós não somos capazes, nós não somos, aleluia, glória a Deus, capazes de levar a palavra do Senhor. Como que nós somos, aleluia, glória a Deus, tão pequenininhos nessa terra para levar a palavra do Senhor. Muitas das vezes o inimigo quer nos parar, quer nos travar, mas nesta noite eu te falo, aleluia, glória a Deus, que o Senhor Jesus Cristo intercede por nós e que nada neste mundo pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Aleluia. Tudo aquilo que acontecer na nossa vida, seja bom ou seja ruim, aleluia, se nós estivermos firmados em Cristo, nós vamos vencer, nós vamos passar, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus. Eu creio, Espírito. Ontem mesmo eu estava vendo ali, aleluia, uma reportagem de um caso que aconteceu lá no Brasil, de uma criança de 2 anos que ela foi numa piscina e ela faleceu ali, aleluia, glória a Deus. E ali eu não estava entendendo, porque a família ainda não tinha se pronunciado. Mas quando os pais se pronunciaram, o que tinha ocorrido com aquela criança, eles falaram, glória a Deus, que o Senhor já tinha avisado, aleluia, que o Senhor ia recolher aquela criança, que aquela criança era do Senhor Jesus. Oh, aleluia. E eu fiquei tão maravilhada, porque aqueles pais ali, mesmo com medicação ali, eles falaram ali que eles já sabiam que o Senhor ia levar. Então, para quem está de fora não vai entender, aleluia. Para quem está de fora vai falar, esses pais são loucos. Como que perde um filho assim, desse jeito, aleluia, e continua dessa mesma forma. Mas sabe o que eu vim entender ali, glória a Deus, aleluia, Jesus? Que eles entenderam que ali foi a vontade verdadeiramente de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor vem nos dizer, aleluia, que nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que pedir todos os dias, aleluia, glória a Deus, a misericórdia do Senhor, aleluia, para que nós venhamos suportar, aleluia, glória a Deus, viver nessa terra. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus Cristo veio nesta terra por amor de nós, pelos nossos pecados, aleluia. Então nós temos que suportar também, aleluia, glória a Deus, a tribulação dessa terra. Nós temos que sempre estar clamando, pedindo ao Senhor, nunca desfalecendo, aleluia. Aqueles pais ali, eles falando, aleluia, glória a Deus, que o Senhor já tinha avisado, aleluia. Eles falaram, se não fosse na piscina ia ser de outra forma, porque o Senhor já tinha falado que ia levar. Mas o que mais me deixou assim, até aumentou minha fé, foi o que, aleluia, glória a Deus, que o Senhor já tinha falado com eles, já tinha mostrado o que ia fazer, e eles continuam firmes e segurando na mão de Jesus Cristo, porque
Nada, nada, nada nessa terra. Se nós não tivermos na presença do Senhor, nós não vamos conseguir. Mas quando nós temos a fé, aleluia, glória a Deus, que é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, nós conseguimos passar pela tribulação dessa vida. Então nada, nada, nada neste mundo pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor em Romanos 12, no versículo 21, vem dizer assim: não te deixes vencer mal, mas vence o mal com o bem. Quantas das vezes, aleluia, glória a Deus, nós precisamos mortificar nossa carne. Muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida, aleluia, que nós somos afrontados, que nós estamos ali, nós ouvimos palavras, mas a palavra de Deus vem dizer aqui que nós não devemos vencer o mal com o mal, mas nós devemos vencer o mal com o bem. Nós devemos orar por aqueles que nos maldizem, nós devemos orar por aqueles que não querem ver a nossa alegria, né? Muitas das vezes tem pessoas que olham pra gente e desejam o mal. A gente muitas das vezes olha e vê que aquela pessoa deseja o mal pra gente. Mas aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos pagar o mal com o mal? Não, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então nós temos que orar por essas pessoas. Nós temos que pedir para o Senhor que o Senhor venha ter a misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. No versículo 38, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, glória a Deus, 2 Coríntios, no capítulo 2, glória a Deus, no capítulo 2, no versículo 14 e 15, aleluia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós que se salvam e nos que se perdem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Todas as coisas que acontecem em nossa vida há um propósito. Não importa se o nosso ver é bom ou é ruim. O que importa é ser realmente estarmos firmados em Cristo, que morreu na cruz, glória a Deus, por nós e pelos nossos pecados. Jesus Cristo Deus fez o Filho dele, Jesus Cristo, morrer por amor de nós, porque o Senhor, Ele nos ama, aleluia, glória a Deus. A partir do momento que nós conhecemos o amor de Cristo, o amor de Deus, que amou nós de uma tal forma que deu o seu único Filho por amor de nós, glória a Deus. Aleluia. Nós temos que crer que o Senhor, Ele enviou o Espírito Santo de Deus para estar conosco em todos os dias, em todas as horas da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Porque se não fosse isso, o que seria de nós? O que seria da nossa vida? Como nós andaríamos nesse mundo? Glória a Deus. Muitos hoje não querem ouvir a palavra do Senhor. Muitas das vezes a gente busca, a gente vai falar uma palavra para as pessoas e as pessoas mudam de assunto, as pessoas não querem saber, mas se elas soubessem o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto Ele tem grandes coisas para nós, nada, a palavra de Deus vai dizer que a tribulação deste mundo aqui não se compara à glória que há de vir, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus. No versículo 26, diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a estes também chamou, aos que chamou a estes também justificou, e os que justificou a estes também glorificou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, Romanos 8 vem falar muito do amor de Cristo Jesus, vem falar, glória a Deus, aleluia, Jesus, que de maneira que nós não devemos, glória a Deus, viver pela carne, mas nós devemos viver no Espírito. Porque se nós temos o Espírito de Deus, assim nós somos de Deus. Mas aqueles que vivem no Espírito da carne, esses vivem para a morte. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E nós cremos que nós não vivemos para a morte. Nós cremos que nós vivemos para Cristo Jesus. Aleluia. Então nesta noite eu te falo, glória a Deus. Se muitas das vezes parece difícil, primeiramente o Senhor fala ao meu coração. Se muitas das vezes parece que é difícil, glória a Deus, parece que nós não vamos aguentar, parece que nós não sabemos para onde ir, o que nós estamos fazendo, mas o Senhor, através do Teu Espírito Santo, Ele vem nos dizer que Ele intercede por nós, que Ele nos ajuda. É só nós clamarmos, orarmos, pedirmos e termos, principalmente, a confiança em Deus. Nós temos que confiar em Jesus. Nós temos que confiar, glória a Deus, aleluia, Jesus, que Ele vai vir e que nada nesta terra será maior do que aquela glória que nós teremos em Cristo Jesus. Imagina como vai ser aquele grande dia maravilhoso que o Senhor vai buscar. Então, nada da tribulação que nós passamos nessa terra, glória a Deus, vai nos separar do amor de Cristo. Então nada do que acontecer na sua vida, nada que você não queira que aconteça, mas se acontecer algo que você não queria, lembre-se, glória a Deus, aleluia, Jesus, que é a vontade de Deus. Nunca se aparte da vontade de Deus, porque Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, antes mesmo de nós estarmos aqui, Ele já sabia que nós íamos estar aqui. Ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Ele já sabe o que vai acontecer no outro dia. Então nós só devemos confiar no Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de louvar um hino. Glória a Deus. Aleluia. Para terminar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus.